Pensei, já que a notícia está quente, vocês estavam postando lá, discutindo lá no grupo, põe aí o papel do líder. Eita, que ele quer, né? Ele quer, né? Ele tá. Vou ficar com o meu microfone mudo, viu? Eu tô evitando o processo, tá? Não posso me autodefender ainda, tô evitando o processo, vou ficar com o meu microfone mudo. Eu estava mais ou menos contente com tudo que a gente estava falando, mas aí a Carla entrou e deu um poió em todo mundo. Eu falei, eita, acho que eu errei. Para variar, tô do lado errado. Não, é porque se o pessoal também esqueceu mesmo de dizer que aquela foto representa, porque o Divaldo estava junto lá no negócio dele ter dito eu não entendi direito essa parte. A foto é o apoio mesmo dele ou é porque ele estava, tipo, tirou uma foto junto porque estava colocando o Chico lá naquele negócio lá? Ele foi visitar a Mansão do Caminho. Ele foi visitar, foi uma visita simples, né? Mas a gente não sabe por que ele disse que está passeando para a Bahia e acabou indo lá. E aí o que acontece? É lógico que o Divaldo não vai fechar as portas para ele, né? Vai falar, não pode entrar aqui na Mansão do Caminho que você entrar pode, mas né? Aí mostraram para eles tudo e depois ele tirou aquela foto. Mas o que eu achei engraçado não foi nem essas histórias que a gente vê, né? Porque a gente sabe que todo mundo pega Chico e Divaldo para qualquer coisinha ali para poder diminuir os dois, né? E isso é de sempre, né? E geralmente são os espíritas que fazem isso. Agora, eu achei engraçado os evangélicos chamando o outro de macumbeiro, né? Então, assim, ele deu tiro no pé, porque a maioria das pessoas evangélicas gostam dele e votam nele. E ele pega e aparece no meio espírita um pouco antes das eleições. Aí já estão falando uma porção de bobeira dele. Então, eu achei assim eu achei muito que assim, a gente vê a mentalidade das pessoas, né? Eu penso assim, eu não acho que política e religião, eu acho que a política está em tudo, na verdade é isso. A política ela está em todos os lugares, assim como a religiosidade também está em todos os lugares. É do ser humano, a gente não tem como tirar isso da pessoa. Assim como a idolatria também, ainda faz parte do ser humano. São coisas que estão muito fortes nas pessoas, né? Essa questão que o Jairson falou dos advogados, de achar que é Deus, de se sentir Deus e tudo mais. Isso é algo que é enraizado e vai ser muito difícil tirar isso do ser humano. A gente tem passos lentos mesmo, né? Eu acho que só trazendo uma sociedade de outro mundo, mais evoluída, que vai começar a mudar as coisas. Mas a gente, por velho aqui, não muda, não. Então, é sempre os mesmos comentários, sabe? É sempre as mesmas coisas, né? O Chico, quando tirava, aparecia na TV, ou tinha alguém que era do meio, que falavam coisas absurdas dele, né? E geralmente são espíritas, esses espíritas que se acham progressistas. Só que são pessoas que não fazem nada por ninguém. Nada. Se você for olhar a história das pessoas, a maioria deles nem no Brasil mora, nunca entraram numa favela, não gosta de assistencialismo, prega um monte de absurdo e vê a gente como um bando de pobre idiota, né? E só critica, né? Não vê os outros lados. Agora, você vê, eu não sei se o Divaldo vai se posicionar, se ele vai falar alguma coisa. Eu acredito que não. Porque Mas ele não se posicionou. Não foi uma fala dele, então. Não. Que o Bolsonaro representa a esperança? 2019 foi. 2019 foi, então ele já... Não, isso eu já sabia, do passado eu já sabia, mas estou perguntando especificamente desse. Então, mas esse é o ponto. Não, mas esse é o ponto. Existem duas coisas diferentes que
é difícil separar. Agora que eu estou na chefia, eu tô tendo essa dificuldade. E você tem que acostumar, você tem que se policiar. Uma coisa é o cidadão brasileiro Divaldo Pereira Franco. Esse cara, ele pode fazer o que ele bem entender. Outra coisa é o líder religioso Divaldo Pereira Franco. Calma, são duas instâncias diferentes. Então, tem hora que eu falo isso porque assim, tem hora que eu tenho que falar, gente, aqui é o professor falando, aqui é o chefe do departamento levando a posição do departamento, que não necessariamente coincide com a minha. Tá? Então, isso tem que estar claro na cabeça de quem é líder. Tem que estar claro. Tá? Uma coisa é a pessoa, o indivíduo, outra coisa é a instituição. Outra coisa é o cidadão, outra coisa é o líder. E isso tem que estar muito claro, senão dá esse rolo que está dando. O Divaldo pode votar, ele pode votar e apoiar quem ele bem entender, enquanto cidadão. Exatamente, não só para a pessoa, como para outros também, né? Porque, no final das contas, é uma pessoa apenas. Então, você diferencia o seu papel de acordo com a sua fala e o seu ambiente, né? Então, o ambiente vai determinar quem você é ali falando e no momento. A gente já comentou isso antes dessa última saída aí, né? Quando teve a outra vez, a gente chegou a comentar também. E na época a gente disse mais ou menos por aí, né? Divaldo, enquanto propagador da doutrina espírita, o divulgador, ele fez o papel dele, ele tem os méritos nisso. Divaldo, quanto pessoa, ele é uma pessoa como qualquer outra, né? É lógico que ele tem os méritos dele, né, para ser o que ele é. Mas ele não é diferente de qualquer um de nós, porque se ele fosse, ele não estaria aqui junto nesse plano, né? Então temos semelhanças. Mas aí é fato. A partir do momento que ele escolhe um posicionamento e ele não declara quem está se posicionando, se é Divaldo, porque Divaldo é uma instituição, né? Divaldo instituição e Divaldo pessoa, aí dá margem para todo tipo de interpretação, né? E levando em conta o nosso conhecimento, o que a gente acredita, eu já me coloquei aqui, e alguém pode discordar, mas para mim é totalmente incompatível o espiritismo com o bolsonarismo. Isso é fato, é incompatibilidade. Não se mistura, não tem como. É óleo com água, não vai, não dá, tá? Aí, isso é uma coisa. Então, quando você vê um líder se posicionando dessa forma, sem deixar claro quem está falando, a instituição ou o indivíduo, acaba caindo nessas ciladas aí, né? Armando essa cilada. Mas, pegando no ponto de vista que a Carla trouxe, se for algo que, de certa forma, prejudica ele com outros públicos, então foi bom. Tudo tem um lado bom, né, gente? Tem que pensar nisso. Os espíritos já usaram o Divaldo ali para fazer um outro trabalho, entendeu, gente? É o famoso errado que dá certo. Sim. Exatamente. Eu, por exemplo, acho perigoso demais, né? É aquilo que a gente estava comentando uns dias atrás. Apesar do direito, né, como cidadão, como humano, tal, ele tem que tomar alguns cuidados, não só ele, mas todos nós, né? Por exemplo, se você sai numa reunião de trabalho, você está representando a sua empresa, você não pode se posicionar ou tomar decisões que vão em direção contrária ao pensamento corporativo, embora você seja um cidadão e você tenha opinião. Né? Eu, por exemplo, sempre me dei mal na vida justamente por ter opinião, né? E aí, às vezes, eu não tenho muito filtro, e aí, quando vi, já falei, quando vi, a pessoa já se ofendeu, etc e tal, e aí vai, né? Também entendo a ocasião cerimonial, corporativa, né? Você está num evento público, eventualmente o presidente do seu país está ali, e você, como um outro líder, vai ter que tirar uma foto, seja numa reunião do G8, da ONU ou da Câmara de Comércio da sua cidade. Né?
Então tem essa situação. Toda a posse do ministro do STF, né? Toda a posse do ministro do STF. Então, assim... a primeira fileira de cara para você e o algoz dele do lado dele, né? O Alexandre de Moraes, na posse do Tribunal Eleitoral. Mas essas são situações delicadas, embora todos eles estejam nos seus direitos, né? É uma decisão pessoal. Por exemplo, então, mas eu vou lá... Sim, só uma parte, mas isso que você está falando, por exemplo, é uma foto institucional. Esse tipo de foto que você está falando é uma foto institucional. Eu entendo, você entende, Jason, Alexandre, Cláudia, Carlinhos, nós entendemos. Agora, e o resto? Não vai Mas entender. será, por exemplo, que o padre Júlio Lancelotti tiraria uma foto com o Bolsonaro? Né? Só para jogar um temperinho, mesmo que institucional? Eu recusaria. Né? Então, assim, eu acho que tudo bem, eu entendo também essa necessidade, e eu acho até de muita maldade as pessoas usarem, por isso que eu fiquei intrigada com essa questão e perguntei, porque também se as pessoas utilizam até da boa fé dele, de estar recebendo a pessoa, porque realmente ele tem esse papel, ele está lá numa instituição, enfim, ele não vai fechar as portas para o presidente da República, por mais mentecapto que ele seja. Mas o que eu fico pensando é que, assim, mesmo quando você vê as fotos da ONU e de tudo, existe um movimento ali até de distanciamento. Eu vou tirar essa foto, mas eu não vou ficar pertinho. Igual teve no debate domingo, né? Exatamente. Então, assim, existe uma barreira, mas a foto ali parecia um Divaldo muito à vontade do lado dele. Um Divaldo assim que, né? Então, realmente, não deve ser fácil ser o Divaldo, porque ninguém aqui está falando do Divaldo espírita que já tem toda essa contribuição. Ninguém tá desmerecendo isso. É injusto com ele, depois de tantos e tantos anos, né, de prestação de serviço, que, como a Carla falou, a gente não faz nada perto do que o Divaldo fez. Mas, assim, enquanto a gente tá lidando com essas questões, né, ele tinha que deixar claro, olha, aqui dai a César o que é de César, sabe? Não ficou claro isso. Talvez não tenha tido a oportunidade de deixar isso claro, ou talvez também não queira, porque a gente já é sabido que o Divaldo apoiava o Sérgio Moro, né? Então, assim, é um posicionamento que precede, né? Se ele sempre tivesse sido neutro e aparece numa foto dessa, legal, é uma questão institucional, mas assim, já tem outros resquícios ali que nos levam a pensar isso. Agora, não somos nós que vamos julgar, mas eu, como espírita, me incomoda ver uma pessoa que é como o Divaldo, me decepciona. Eu não vou falar que não me decepciona, né? Porque eu tenho todo o respeito do mundo pelo Divaldo, mas eu não exatamente como o Alexandre falou, para mim não encaixa uma pessoa com os valores que tem o Bolsonaro, né? Então, assim, realmente é muito difícil, né? Porque é o que falta é sair foto na mansão do Caminho fazendo arminha, porque, gente, tem muita igreja que está fazendo isso. A gente estava comentando aqui em casa, falando, gente, como pode, né? Que tipo, realmente tem que ter estudos acadêmicos para entender o que faz uma pessoa ter uma lavagem cerebral tão grande a ponto de cometer esse tipo de coisa, né? Teve na questão do nazismo, a gente está vendo isso agora aqui no Brasil, e não só no Brasil, mas em vários lugares do mundo, mas aqui no Brasil muito aflorado, né? Então é complicado. Só para eu concluir, eu acho isso, né? Todos nós temos o direito de falar, de se posicionar e até opinar, mesmo que esteja errado, mas tem direito de opinar. O que eu acho que não tem direito, e não é de bom senso, é justamente nesse momento que a gente está vivendo de agressividade pura, né? Então, eu até me lembro que o Jô Soares comentava que o ministro da Educação foi
demitido do cargo, e no dia seguinte ele foi lá e passou o cargo para o seu sucessor, né? Aí a imprensa foi perguntar para ele, falou assim, mas escuta, você não foi demitido, né? O que você está fazendo aqui? Ele falou assim, eu perdi o cargo, não perdi minha educação, né? Então, tem esse rito aí, né? Essa educação corporativa que eu costumo dizer. Esse bom tom. Né? É igual a passar a faixa de um presidente para o outro, né? Ah, o cara se recusa a ir lá receber a faixa. Pensei nisso agora. Imagina se o Lula ganha. Você acha que o Bolsonaro vai passar a faixa para ele? Cara, assim, pouco importa o que você pensa, pouco importa, né? O que eu acho que na qualidade de líder religioso, a primeira coisa que ele deveria fazer é se posicionar. Dizer, olha, eu não corroboro com nenhuma dessas atitudes, ou dessas decisões, ou desse posicionamento desse nosso representante, mas institucionalmente estou aqui para recebê-lo da melhor forma possível. Pronto, bastaria dizer isso, né? Então, assim, para mim, a explicação vem primeiro e não depois, porque depois ela é só reativa. Ela é jogar para a torcida. Respirei, tirei da víscera, né? Tirei das vísceras, respirei, vou exercer a minha função de operador do direito e fazer o meu papel do filme preferido do José, do seu José. De todos nós, podemos dizer. Todos nós adoramos o advogado do diabo. Exatamente, eu vou fazer este papel. Realmente, respirando e pensando, até ouvindo as coisas e conhecendo o movimento espírita, o erro inicial é depositar a doutrina espírita na mão do Divaldo. Porque o Divaldo não é a doutrina espírita. E esse é um grande fator de decepção. Né? Este é um grande fator que decepciona. Então, a gente precisa ampliar esse nosso olhar e saber que, realmente, o espiritismo não é compatível com o bolsonarismo. Jamais. Jamais, jamais, jamais. Mas o Divaldo pode ser. E o Divaldo não é o espiritismo. Né? Então, o que a gente precisa... Do mesmo modo que o Bolsonaro não é Brasil. Não sei como... Exatamente. Onde que eu vi essa frase? Exatamente isso. Né? O grande erro do Bolsonaro, né, trazendo isso, é que ele não governa para todos. Ele governa para uma parte específica. Isso ficou claro domingo, né? Bolsonaro falando para o público dele, o Lula falando para o público dele, o Ciro falando para o público dele, o do outro lado do Partido Nojo falando para o partido dele, o público dele, a Simone Sensal Tebet falando e a doida da Soraya falando para o público dela, que delira... Que será já, né? Então, eu tô falando que delira que vai ser imposto único, né? Enfim. Vamos vender essa ideia, quem sabe cola. Mas é isso, né? Dentro do nosso meio, não existe... E se a gente vê, né? O próprio filme do Divaldo, né? Que retrata uma realidade, um pouquinho da vivência dele com a Jana de Ângeles, ela sempre bateu nessa tecla em cima dele, né? Ela não falou o nome dela, né? Vê que ela não falava o nome dela. Ele, quando ele queria se aparecer, ela dava uma cortada nele. Espírito superior não quer idolatria. A doutrina espírita não quer, porque isso evita a decepção. Então, a gente depositar, né, a doutrina espírita no Divaldo, a gente vai cair nisso. Vai ser decepcionante. Se a gente assiste aquele pinga-fogo do Chico Xavier, hein, nos anos 70, em plena ditadura, perguntam para ele sobre a ditadura, sobre a intervenção militar. Ele responde: o que está escrito na bandeira? Ordem e progresso. Você imagina se o Chico falasse, se isso fosse hoje? É a favor da ditadura.
né, é a favor da ditadura. Então, o que precisa, né, o que a gente precisa ampliar, mas é difícil muitas vezes a gente separar isso, né? Que o espiritismo não é o Divaldo. E quando eu falo que o espiritismo vai acabar, é justamente por isso, por essa inversão de entendimento de valores da doutrina, da terceira revelação. O espiritismo é de Deus. O espiritismo é dos espíritos, não é de uma pessoa, né? Como a segunda revelação veio através de Jesus e a primeira veio através de Moisés. Mas tudo tem uma coisa universal. Se a gente fosse atribuir a primeira revelação ao comportamento de Moisés, por exemplo, era uma merda. O que ele criou depois dos 10 mandamentos? Olho por olho e dente por dente. Então a gente vê que a primeira revelação não era Moisés. Porque ele criou uma coisa totalmente horrenda depois, aos olhos de hoje. Agora, Jesus, com a sua perfeição, sim, pleno, absoluto e dominante de tudo isso, né? E governador de tudo isso. Então, como eu consegui respirar agora, tirar da vista, eu estou conseguindo pensar melhor. Agora, se... Essa é a versão light? Essa é a versão dos operadores do direito. Não, na realidade, quando a gente estava falando aqui, eu estava prestando atenção no Jair, ele puxou uma gaveta assim, pegou acho que uma caixa de Pasalix, tomou uns 4 logo de uma vez, agora eu posso falar. Eu também tenho uma caixa de Pasalix guardada, viu, Jairson? Eu estou aprendendo, Então, para mim, a questão ela é mais profunda, né? A gente, desse lado, a gente consegue ver coisas que outros não veem. Sempre existem dois lados das histórias, né? Então, a gente consegue ver coisas que os outros não veem. Por exemplo, a humanidade em si, ela sempre anseia por líderes para levar para algum lugar. Sempre tem alguém que vai ser o salvador da pátria. Então, você tem o líder da igreja, você tem o líder da nação, você tem o líder não sei o que tem, você tem líder não sei o que lá. Quando não existe líder, porque a beleza do espiritismo é justamente desde a sua concepção, ela ter sido descentralizada. E embora Allan Kardec codificou, ele compilou os ensinamentos, os ensinamentos eles pipocaram em várias partes do mundo ao mesmo tempo, né? Ele só colocou tudo junto, né? Ele fez um papel de apóstolo ali, né? Tá? Os espíritos não escreveram nada, quem escreveu foram, né, o time do Kardec que compilou tudo aquilo lá. Então sempre existe esse anseio do líder, tem que ter alguém para falar sobre, tem que ter alguém para representar. Embora nós saibamos de novo que nós não temos essa figura, as pessoas procuram uma figura e eles vão achar os mais proeminentes, né? Os que aparecem mais, os que têm mais ouvidos, os que têm mais obras, os que têm mais impacto. E aí a pessoa vai e ela fala, e pode ser até, e aí a gente busca aquilo lá que o Zé falou, pode ser até que ela esteja falando como ela, como sendo ela, pessoa, indivíduo, brasileiro, né? A pessoa, o ser ali. Não está falando em nome de. Mas desde o momento que não se declara nada, passa a ser. As pessoas enxergam como, né? Então fala assim, então o rapaz lá, não sei da quanta, que é o líder do negócio todo lá, apareceu numa foto. Quer ver um exemplo? Nós estamos falando de Divaldo, que saiu na foto com o rapaz. Agora teve uma época aí que o Diego Hipólito saiu na foto com o rapaz. Foi escorraçado. Por quê? Porque ele é gay? Ou era, né? ele é gay. Porque parece que ele deve ter feito um desgaysização. Tem um processo da cura gay. Cura gay resolveu tudo. Aí ele é gay e tirou foto com o cara. E o cara execra gay a ponto de falar que se o filho dele ele não tinha filho gay porque o filho dele era bem educado, ou se ele tivesse, ele preferia ver um filho morto do que beijando alguém com bigode, né? Falou isso à torta e à direita um monte de vezes. Então aí você vê um cara que era na época gay assumido, vai lá e tira foto com o cara.
Olha a contradição do negócio. Não é? Ainda mais, nem que ele tenha tirado a foto assim por tirar. Falou assim, é um líder, vou tirar a foto aqui. Mas não é a foto, é a mensagem que ficou. A foto é uma foto. Tirou uma foto do lado de outra pessoa, beleza. Mas o problema não é a foto, o problema é a mensagem que vem junto com a imagem, né? E é aquilo que vocês bem colocaram, né? Eu, por exemplo, me recusaria veementemente. Nem ao ponto de chegar e falar e dar alguma explicação antes de sair na foto. Eu não tenho essa coragem. Não tenho, eu não vou dizer coragem, eu não tenho esse estômago para fazer isso. Então, mesmo pensando que isso poderia ser benéfico de alguma forma para mim, para a obra que eu estou envolvido, eu não tenho esse estômago, não conseguiria fazer isso. Por quê? Porque vai de encontro com valores que eu tenho, e os valores que eu tenho são importantes para mim. E em nenhum momento eu vou negar o valor. Alexandre, seu valor está errado. Tudo bem, mas quem vai fazer a correção disso sou eu, ninguém vai fazer isso por mim. Né? Cada um tem o seu conjunto de valores e cada um cuida da melhor forma. Quantas vezes, vamos resgatar um pouco a nossa história, quantas vezes nós estávamos lá na UMESA, batendo o pé sobre algum determinado assunto, com toda a certeza do mundo que estávamos corretos, e no debate a gente mudou completamente de ideia. Né? Porque é justamente isso que acontece em um ambiente civilizado, onde as pessoas debatem as ideias e juntos a gente constrói algo. Né? Não é polarização, é contribuição, é construção. Então, quando você tem um ambiente que pode ter construção, beleza. Mas desde o propósito nunca foi ter um ambiente construtivo, sempre foi destrutivo. Não só o ambiente destrutivo em si, como as ações corroboram que a destruição é o foco e não a construção. Né? Então, o problema em si não é fulano sair mensagem com ciclano. O problema é as pessoas veem o ciclano num papel que não, em teoria ou formalmente, ele não possui, e vê ele naquele papel, e ele não deixa claro que é um cidadão e não como um líder. Embora esse papel de líder não exista, para a gente que estamos desse lado. Para o outro lado, vão ver dessa forma. E posso só complementar? Por exemplo, mesmo quando há posicionamento, mesmo quando há nitidamente uma posição, como, por exemplo, a posição do Papa, recentemente, quando ele disse o seguinte: terei que fazer menos viagens ao redor do mundo, vírgula. Caso contrário, terei que pensar em me aposentar. O texto era esse. Todos os jornais do mundo anunciaram: Papa fala em se aposentar. Sendo que o que ele disse era exatamente o contrário. O que ele disse foi: terei que diminuir minhas viagens. Caso contrário, terei que pensar em aposentadoria. Ou seja, tomei uma decisão. Mas isso aí é clickbait, né? Então, mas clickbait. Entende? Mesmo quando você se posiciona, os acéfalos, os contraditórios, porque todo mundo é contraditório. Não, mas olha lá, olha o que ele disse, olha o que ele falou, olha o que ele fez. Cara, você explicando já dá merda, imagina sem explicar. Exatamente. Então, ela é o formato da venda, né? O que vende mais? Você falar que o Papa vai se aposentar ou você falar que ele está cansado? Falar, Papa fala que está cansado. Ou Papa fala que vai aposentar. Meu Deus do céu, aposentar vai se retirar. Vai para não sei aonde. Vai lá junto com o Joseph Ratzinger lá e acabar os dias lá não sei aonde. Não sei o que tem. É clickbait, os caras transformam isso. Você não vê aí, direto você pega... Eu costumo ler bastante Flip, né? Flipboard. Flipboard. Eu costumo buscar bastante informação quando tenho tempo aqui. Eu leio alguma coisa ali. E ali aparece uns clickbait animal, tipo assim, as coisas bem loucas, assim, né? Tipo, não sei quem falou não sei quem, não sei o que da outra pessoa, e a resposta que a pessoa deu surpreendeu. Aí você entra lá, tava assim, José Antônio,
José Antônio critica a Cláudia e a resposta de Cláudia surpreendeu. Aí você entra lá, tá. José Antônio falou que a Cláudia não fica bem com o cabelo puxado para o lado. Cláudia falou, ok, eu penteio do outro. É isso, cara. Olha só o nível do negócio que chegou. Né? A invenção o comprar o livro pelo título, né? Não nem pela capa, mas é pelo título. Você olha o título e fala assim, os mistérios divinos revelados por Deus. Né? E a quantidade de título que não tem a ver com a matéria, né? Você lê o título e fala assim, isso aqui deve ser interessante. Aí a hora que você lê o primeiro parágrafo, você fala assim, mas cadê a matéria? Cadê o artigo, né? E aí você põe lá, é por Deus. Aí o cara fala, quem que escreveu isso daqui? Aí lá a assinatura, Deus. Aí fala, fechou, vamos ler esse negócio aí, porque a verdade tá ali. E o pior de tudo é que as pessoas leem e acreditam naquilo lá por uma simples assinatura. Vejam só que interessante, né? Desde a época da codificação, e essa já era uma batalha que a gente pode chamar hoje de fake news, que Kardec tinha. Kardec falava, eu prefiro recusar 999 verdades do que aceitar uma mentira. Né? O que é isso? Fake news. É a batalha eterna para ter algo que seja valioso para a humanidade. Agora, isso para mim é um crime, o tamanho quase hediondo, cara, pelo o tamanho do estrago que uma informação deslocada faz, porque as pessoas não estão preocupadas em checar a fonte, não estão preocupadas em pensar, não estão preocupadas em raciocinar um pouco sobre... Às vezes você vê umas notícias aí que não tem nem pé nem cabeça, coisa que é impossível de acontecer. E as pessoas, nossa, olha o que aconteceu. Gente, não tem como. Vai falar assim, né? Por exemplo, uma legião de espíritos fugiu do umbral e começou a atacar as pessoas na rua. Aí você fala, fechamos, né? Tem imagens. Aí imagem você olha lá, o cara tá assim e cai no chão. Aí fala, foi atacado pelo espírito. Jesus do céu, e agora o que a gente vai fazer? E as pessoas assinam embaixo. Quer mais? Saiu de novo, né? Acho que foi semana passada, a história do bebê diabo de São Bernardo. Vocês lembram disso? Lá do Notícia Popular, na década de 70, que saiu lá a notícia do bebê diabo de São Bernardo, que, na verdade, uma criança ela nasceu com alguns defeitos congênitos, né? E aí ela tinha protuberância do cóccix, né? Que parecia um rabo, ela tinha algumas anomalias na cabeça, aí falaram que era o bebê diabo. Então, nasceu uma criança com problemas congênitos. Alguém viu, falou que é o bebê diabo. No outro dia, o bebê diabo estava correndo em cima das casas. Inclusive, na notícia, fala que assim que ele saiu, ele xingou o médico. Xingou o médico, falou, eu vou comer sua alma. Essas coisas assim. Então, mas ali você via, né, que o Notícia Popular... Na mesma hora, o disco da Xuxa tocou ao contrário. Isso, é por aí. Que a Notícia Popular era o quê? Era coisa sensacionalista, era clickbait da época, né? Que não tinha clique ainda, mas era o bait da época. Colocar umas notícias. Tanto é que eu tive a pachorra de ler de novo, né? Que de vez em quando aparece. Nessa ocasião, só restaram três jornais do Notícias Populares. O resto vendeu tudo. 3 volumes. Vendeu tudo. E aí os caras ficaram enrolando nessa história por mais 24 meses.